Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 216, né? Agora é o capítulo 27. E o tema agora das contradições e das mistificações. Um tema maravilhoso esse, né? Agora é que eu vou apanhar mesmo. Então, das contradições e das mistificações. Então, Kardec começa no tema das contradições, porque ele aborda nesse capítulo tanto as contradições e as mistificações. Então, nós vamos entender aqui o que significa essas contradições e também essas mistificações. Então, das mistificações, Kardec diz aqui assim, olha só para você ver. Se você quiser ver vó, fica atento, porque vó já está presente já, viu? Eu digo isso porque às vezes as pessoas não percebem, assim, passa despercebido alguns detalhes, né? Então, vó está presente. Então, Kardec começa assim, ó. Os adversários do Espiritismo, que nós sabemos que existe até hoje, principalmente os hipócritas, os antagonistas, né? E também, olha como eu consigo tirar leite de onça. E olha que tirar leite de onça só o filhotinho. Ninguém ousa pegar ali nas tetas dela, não, né? Nós temos que entender que os piores antagonistas do Espiritismo são os próprios espíritas, que se dizem espíritas. Aqueles que deveriam abraçar a causa, defender a causa de unhas e dentes, mas que se acovardam mediante certas situações. Eu vou abrir minha boca? De jeito nenhum, vou ficar quieto. Deixa esse maluco falar o que ele quiser. Aí depois no plano espiritual é chamado, vem cá. Você foi omisso lá. Por isso, você vai responder. Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos, olha só para você ver, olha o que os adversários do Espiritismo dizem, de que seus adeptos não se acham entre si de acordo, nem que todos partilham das mesmas crenças. Numa palavra, que se contradizem. Nós vamos dizer que os adversários do Espiritismo, volta desse lado de cá hoje. Nós vamos dizer que os adversários do Espiritismo estão errados dizendo o que eles estão dizendo aqui? Não. Vamos voltar. Os adversários do Espiritismo
não deixam de objetar que seus adeptos, quem são os adeptos do Espiritismo? Não são os próprios espíritas? Não se acham entre si de acordo que nem todos partilham das mesmas crenças. Numa palavra, que se contradizem. Ponderam eles, se o ensino vos é dado pelos espíritos, como não se apresenta idêntico? De certa forma, os adversários do espiritismo têm sim um pouco de razão em dizer isso. Porque é lamentável dizer o que eu vou dizer agora. Os verdadeiros amigos, entenda pelo lado da psicologia, os verdadeiros amigos são aqueles que nos apontam os defeitos. Você não quer ir a Sacramento? Comecei. Acho que você devia ir. Vai ser bom para você. Por que a pessoa está dizendo isso? Porque a pessoa quer o bem da outra pessoa. A pessoa está vendo a necessidade. O espírita, como já dissemos, ele é o próprio antagonista. O espírita, 97% dos espíritas, são os próprios adversários. Eles são adversários do próprio espiritismo. Porque a única forma de, usando esse termo, a única forma de remover esse sentimento dos adversários da doutrina dos espíritos é fazendo-se com que todos se unam em prol, ou melhor, em torno desta ciência e desde lá da base, o estudo metódico da mesma. Porque só ignora aquele que desconhece. Pois aquele que tem conhecimento, se às vezes ele prefere não opinar, pelo menos mal ele não fala. Permanece calado. Porque ele sabe que através dos estudos ele conseguiu chegar a uma contradição, ele conseguiu chegar a um determinado elemento positivo. Fica melhor assim. Então, olha só para você ver. Olha a sequência, então. Só um estudo sério e aprofundado da ciência, é o que nós estamos dizendo, pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. Não é isso que nós acabamos de dizer, só que de acordo com o esmiuçamento, usando outra forma? A melhor forma não é o proselitismo, mas a autoevangelização que nós temos dito aqui. A autoevangelização. Cadê aqueles seres, ou melhor, cadê aqueles espíritas sinceros
de corpo e alma, que se entrega presente desinteressadamente, como o Dr. Bezerra de Menezes, na época dele, antes de 1900, que ele desencarnou no ano de 1900. Cadê aqueles seres como Frederico Peiró, o pioneiro do espiritismo no Triângulo Mineiro? Porque muitos dizem que o professor Eurípides Barçanufo foi o pioneiro do espiritismo no Triângulo Mineiro. Mas eu tenho autorização para dizer isso. Não foi. O pioneiro do espiritismo no Triângulo Mineiro foi Frederico Peiró, um italiano que veio da Itália, fugido de lá por causa das guerras na época, aquelas coisas, né? Buscar auxílio aqui no Brasil, que foram amparados na época pelo governo brasileiro. Frederico Peiró. Frederico Peiró não acreditava de forma nenhuma na manifestação dos espíritos. Ele era um descrente. Mas se você estuda, presente, se você estuda a biografia de Frederico Peiró, você vai entender o porquê nós estamos aqui dizendo que ele não foi não, porque ele é o pioneiro do espiritismo no Triângulo Mineiro. Depois nós temos também Tio Senhor Mariano, porque Frederico Peiró, ele auxiliou Tio Senhor Mariano na Fazenda Mariana, próximo a Sacramento, quando lá as manifestações ocorriam. Depois, com o passar do tempo, é que chega, né, ao Espiritismo o professor Eurípides Barçanufo. Então, se nós pararmos para analisar, cadê esses seres, cadê esses médios, cadê esses pioneiros da atualidade de 2022? Se nós resolvermos contar em uma mão de 5 dedos, sérios, de acordo com Kardec, não encontra-se 5, porque todos estão contaminados pelo misticismo, pelo esoterismo, pelo esotérico. 5, sério, estão contaminados. Sério, sério, sério. Vai aplicar passe? Sério? Sério. Por que significa esse estalo na cabeça das pessoas? Eu não consigo entender até hoje. 40 anos na doutrina do Espírito. Eu não consigo entender isso. Aí você pode me dizer, mas isso que você está comentando tem a ver com o assunto que você está lendo das contradições? Tem. Que é que nós estamos querendo dizer? Essas contradições todas, graças
o comentário depreciativo dos antagonistas, deve-se aos que se dizem espíritas verdadeiramente espíritas, não seriedade. Porque se o espírita verdadeiramente espírita fosse sério, se abraçassem a causa, se metessem a cara, porque isso é cara, se metessem a cara e não temesse o homem, porque temem o homem, nós teríamos que temer as leis de Deus. Nós não temos que temer o homem. Porque o homem é um comedor de feijão igual nós mesmos. Nós temos que temer as leis de Deus. Porque onde é que as leis de Deus encontram escrita? Na nossa consciência. Não haja de acordo com as leis de Deus para você ver não o que acontece. Então, por esse motivo da não seriedade dos que se dizem espíritas, que na verdade são pseudos espíritas, é onde os hipócritas, os antagonistas, deitam e rolam. Porque os espíritas que se dizem espíritas não são capazes de abraçar a causa, de amar, de morrer por esta ciência. Há 2000 anos atrás, milhares de cristãos entregavam suas vidas físicas ao madeiro, às patas dos animais, às resinas quando seus corpos untados. Hoje em dia, que é exigido do cristão? Que é exigido do cristão, do representante do Cristo? Hoje em dia é exigido do cristão, do representante do Cristo, apenas a mudança de hábito, de comportamento, de atitude, de moral, de intelecto, de caráter. Mas pelo fato dessas qualidades, dessas virtudes encontrar-se no âmago do eu, nos arquétipos interno e não por fora, por isso que se vê por aí milhões de lobo fantasiados de peles de ovelha. Olha a psicologia. Quanto mais mexemos, mais conseguimos tirar leite da onça. O espírita, verdadeiramente espírita, não tem honrado a doutrina dos espíritos. Jesus, posso dizer isso com todo respeito, Jesus está mal representado na Terra pelos próprios espíritas. Aqueles os quais há 2000 anos atrás ele disse, no momento certo, eu os enviarei o Consolador que ficarás convosco por toda a eternidade e que irá esclarecê-los a respeito de muitas coisas que disse que não entenderam e muitas coisas que ainda virão e que terão que compreender. Mas os espíritas não estão fazendo por merecer, não. Não. Não tem um espírita verdadeiramente espírita
que não gosta lá da sua mandingazinha. Um toma um banhozinho de um salzinho grosso. Tem uns que não tomam banho de sal grosso porque tem a pressão alta, eles pensam que a pressão sobe. Mas tem uns que plantam um pezinho de São Jorge lá na porta, né? A espada de São Jorge, né? Outros plantam um pezinho de gambá. São espírita místico. Eles ainda carregam 60% do catolicismo com ele, que é a mitologia. Então o negócio tá difícil. Tá difícil. Vai aplicar um passe? Quantas casas espíritas vejo? Sala, lâmpada azul. Sala, lâmpada verde. Sala, lâmpada vermelha. Isso é tudo palhaçada, gente. Ah, mas está nas obras de André Luiz assim, 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 assim. Isso é teste. Nós não temos que ficar presos a luzes, a cores. Nós temos que ficar presos ao divino, ao majestoso. O coração não é cor, não é lâmpada. Aqui é o passe rosa, aqui é o passe verde, aqui é o passe lilás, ali é o passe pink. Pronto. A casa que institui, com todo respeito, passe rosa, passe lilás, passe pink, a fila é imensa. Enquanto na fila azul, na fila verde, nenhum. Por que será o motivo? Ideologia de gênero, que nós vamos tratar depois que nós terminarmos o livro dos médios. Nós vamos tratar do tema ideologia de gênero. Eu gosto de mexer em fogueira. E nós vamos tratar durante um mês, mais ou menos, de ideologia de gênero. Então, o que eu acabei de dizer? Sala pink, sala rosa, cheia de gente. Ideologia de gênero. Raciocinou agora? Então é lamentável como nosso Senhor Jesus Cristo, mal representado na terra, se encontra, porque teus representantes místicos, 99% todos se encontram. Não tem esse que não busca o místico. Não tem esse que não busca a canção nova, que não buscam a missa, que não buscam um confessionário, né? Que não buscam uma hóstia, né? Um dia eu fui no velório de um espírita amigo meu, chamaram um padre para benzer o corpo do meu amigo. Eu não entendi aquela. Todos espíritas, mas chamaram um padre para benzer o corpo do meu amigo que era espírita. Você está entendendo o que eu quero dizer? Essa miscigenação, esse misto, essa lavagem, é lavagem isso aí. Essa mistura. Aquele católico que levanta, primeira coisa que ele faz é o sinal da cruz, o espírita. Que o católico faça, a gente respeita. Mas quantos espíritas eu já vi fazendo o sinal da cruz? Quantos espíritas eu já vi apegado às músicas gospel?
Quantos espíritas pagando promessa? Aparecida do Norte. Nada contra, gente. Então faça-me o favor. Estude a doutrina dos espíritos e se definam. Porque até então, não diga que são espíritas. Porque o espiritismo não merece ser tratado com tamanha ignorância. Acorde. Acorde enquanto encontra-se aqui na Terra. Porque acordar de lá é doloroso. Porque aqui ainda dá tempo de reparar o erro. Agora de lá não. Nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo. E eu vou narrar a história de Eurípides Barçanufo, que faz parte do assunto aqui. No próximo vídeo.